Se a vida fosse fácil como a gente quer, se o futuro a gente pudesse prever, eu estaria agora tomando um café, sentado com os amigos em frente à TV. Eu olharia as aves como eu nunca olhei, daria um abraço apertado em meus avós, diria eu te amo a quem nunca pensei. Talvez é o que o universo espera de nós. Eu quero ser curado e ajudar a curar também. Eu quero ser melhor do que eu nunca fui, fazer o que eu posso pra me ajudar, ser justo e paciente como era Jesus. Eu quero dar valor até o calor do sol, que eu esteja preparado pra quem me conduz, que eu seja todo dia como um girassol, de costas pro escuro e de frente pra luz, e de frente pra luz. Eu quero ser curado e ajudar a curar também. Eu quero ser melhor do que eu nunca fui, fazer o que eu posso pra me ajudar, ser justo e paciente como era Jesus. Eu quero dar valor até o calor do sol, que eu esteja preparado pra quem me conduz, que eu seja todo dia como um girassol, de costas pro escuro e de frente pra luz. Gênesis 11, vamos lá. Primeiro versículo. No mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali se fixaram. Disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Depois disseram: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Aí eu sublinhei a palavra espalhados. Por quê? Porque se a gente voltar lá em Gênesis 9, vai estar escrito: mas vocês, isso aqui é Deus falando, mas vocês sejam férteis e multipliquem-se, espalhem-se pela terra e proliferem nela. Então aqui os homens estavam tentando fazer o quê? O contrário do que Deus tinha dito. Deus deu uma ordem para eles, que era para eles se espalharem, para eles povoarem toda a terra. Não era só se concentrar ali numa região. E ali eles queriam justamente isso, construir uma torre, né, para eles chegarem tão alto como Deus. Eles achavam que a torre deles iam chegar tão alto como Deus, né? E provavelmente também eles queriam construir essa torre porque eles deveriam estar pensando assim: bom, se dessa vez Deus se irá novamente e mandar o dilúvio, a gente vai estar tão alto que essa água não vai alcançar, né? Então é como se fosse aquele ciclo de excesso compensatório. A gente quer compensar e quer já prever sobre aquilo que já faltou uma vez. Então, uma vez faltou altura. Por falta de altura, muita gente morreu. Todo mundo morreu naquele dilúvio. Só sobrou Noé e a sua família. Então, eles quiseram dar uma de espertinho, né? Quiseram brincar com Deus. Agora vai voltar no capítulo 10. Versículo 6. É só para vocês poderem entender, por isso que eu tô voltando um pouco. Estes foram os filhos de Cã: Cuxi, Misraim, Fut e Canaã. Cuxi gerou também Nimrod, o primeiro homem poderoso da terra. Ele foi o mais valente dos caçadores e por isso se diz valente como Nimrod. No início, o seu reino abrangia Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinear. Que então, gente, através de Nimrod, ele foi uma liderança, onde ele liderou ali o começo da rebelião do povo contra Deus.
Por que que a gente tem que ser submisso a Deus? Por quê? A gente tem capacidade, vamos se rebelar. E Nimrod ali, ele começou essa rebelião, né? Ele foi o cabeça. Eu não sei se alguém aqui assistiu a novela da Record, porque começou desde Gênesis, né? E aí, passou essa parte do Nimrod, mas na novela eles trouxeram também alguns fatos históricos que não tá na Bíblia, porque lá na novela mostrou a Semíriades, né, que era a mãe de Nimrod, que depois, tipo, mostrou um clima como ela sendo esposa, né, ficando com o próprio filho. E essa parte não tá relatada na Bíblia, mas ela foi relatada, eles tiraram isso de fatos históricos, né, de outros fatos históricos lá, de outros papéis que acharam da época lá, mas que não tá na Bíblia. Então aqui eu não vou mencionar porque não tá na Bíblia, a gente só vai estudar a Bíblia, tá? Mas não quer dizer que tá certo ou que tá errado, né? Porque tem vários estudiosos que realmente pegam outros papéis, outros registros que houveram na época, né? Porque daí eles começam a juntar e entender, né? Porque a Bíblia, ela só mostra ali pra gente o que Deus quer mostrar, o propósito, né? Mas daí tem outros relatos históricos que começam a mostrar as outras vertentes, né? Assim, tudo que aconteceu no entorno. E a parte de Semíriades e tudo mais, provavelmente foi isso. Então agora a gente vai lá de novo no capítulo 11. Versículo 5. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. Então Deus estava lá só observando, né? E disse o Senhor: eles são um só povo e falam uma só língua, e começaram a construir isso. Em breve nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Quando Deus diz venham, ele está se referindo à Trindade. Ele, o Filho e o Espírito Santo. Lembra lá do começo que foi a Trindade que formou junto com ele tudo? Então ele dá a ordem, a palavra, né, o verbo, o Filho, e o Espírito Santo ele executa. Aí no versículo 8, assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo mundo. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra, né? Então ali eles não queriam se espalhar, mas Deus espalhou. De qualquer jeito, quando Deus dá uma ordem, mesmo que os homens não queiram, eles vão obedecer de qualquer forma, porque não vai ter saída, né? Então Deus pode frustrar todo e qualquer projeto humano se for de sua vontade. Se o projeto humano não tiver de acordo com as ordens de Deus, no momento certo Deus vem e frustra. Deus ficou só lá em cima, só observando para ver até onde eles iam chegar. Quando Deus disse, não vai ter jeito, eles vão mesmo querer construir essa torre, então vamos descer, né, e vamos tomar providência, confundir a língua deles e pronto, que confundiu a língua, eles vão se separar em grupos. Não tem como ficar todo mundo junto, se ninguém vai falar a mesma língua, eles não vão conseguir se comunicar. Gênesis 11, versículo 10. Este é o registro da descendência de Sem. Aí agora a gente já vai lá para o 27. Esta é a história da família de Terá. Terá gerou Abrão, Naor e Harã. E Harã gerou Ló. Agora a gente já vai entrando aí no capítulo 12. Mas aqui a gente vai começar a entender a história de Abraão. Harã morreu em Ur dos Caldeus, na sua terra natal, quando ainda vivia Terá, seu pai. Tanto Abrão como Naor casaram-se. O nome da mulher de Abrão era Sarai e o nome da mulher de Naor era Milca. Esta era filha de Harã, pai de Milca e de Isca. Então, Milca era sobrinha, né? Ela casou com o tio, certo? Ora, Sarai era estéril, não tinha filhos. Terá tomou o seu filho Abrão, seu neto Ló, filho de Harã, e sua nota Sarai, mulher de seu filho Abrão, e juntos partiram de Ur dos Caldeus para Canaã. Mas ao chegarem a Harã, que tem o mesmo nome ali, mas Harã aqui que eles estão dizendo é uma cidade, estabeleceram-se ali. Terá viveu 205 anos e morreu em Harã. Eu coloquei uma observação aqui. Essa cidade que eles citam, de onde eles eram, Ur dos Caldeus, era uma cidade com nível de prosperidade material muito alto. Então era uma cidade rica. Eles viviam numa cidade rica, desenvolvida para aquela época. Aí aqui vocês viram, né, que Ló, ela era filho de Harã. Então Abrão é tio de Ló, que a gente vai falar bastante de Ló e de Abrão daqui para frente.
Agora a gente já vai para o capítulo 12, o famoso capítulo da parentela, né? Que todo mundo já ouviu falar sobre esse famoso, saia da sua terra e da sua parentela. Tem até louvor com essa letra. Eu vou ler pela NVI. Na NVI não está escrito parentela, está escrito parentes, tá? Parentela está escrito pela Almeida Corrigida. A minha Bíblia é da Almeida, mas aqui para vocês eu coloquei pela NVI, porque é mais fácil de entender. Parece que tá bem mais explicado pela NVI, né? Porque pela forma com que eles falam, fica muito mais fácil de entender. Então vamos lá, agora a gente vai pro capítulo 12, versículo 1. Então o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tomarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Então aqui Abrão recebeu um chamado, uma promessa, e ele tinha que obedecer pela fé, né? Porque Deus está falando que vá para a terra que eu lhe mostrarei. Deus não disse para ele onde que ele tinha que ir, não disse o nome, não disse nada. Vai pela fé, simplesmente obedeça. Então, gente, para acessar o que Deus oferece, muitas das vezes a gente tem que o quê? Que romper com padrões familiares, a gente tem que sair da nossa zona de conforto, a gente tem que sair do meio da cultura, porque ali onde eles viviam era o meio onde eles cresceram, eles faziam parte daquela cultura. E lá, muito antigamente, eles tinham muito esse hábito, as parentelas sempre ficaram próximas, sempre, eles viviam próximos uns dos outros, né? E ali Deus diz para ele vai sair da zona de conforto, ele vai ter que largar a parentela dele. Por chamado que Deus deu para ele tinha que se afastar da parentela. Por quê? Não adianta perguntar por quê, para onde eu vou, simplesmente vai. Deus, ele não deve satisfações pra gente. A gente simplesmente tem que obedecer pela fé. Tem que obedecer, e não também obedecer achando que, eu vou obedecer, porque se eu for obediente, né, assim, querendo ganhar alguma coisa em troca. Não, a gente é mais ou menos como uma criança quando obedece a mãe, né? Ela não vai obedecer a mãe porque ela vai ganhar um presente. Não, ela vai obedecer a mãe porque ela deve obediência à mãe. A mãe, ela tem discernimento para aquilo, é isso que a gente espera, né? Que um pai e uma mãe tenham discernimento para cuidar do seu filho, é claro. Porque se uma mãe e um pai der uma ordem para uma criança, que aquela ordem não condiz com os princípios bíblicos, aí já é diferente, né? Porque se o pai e a mãe não têm instrução, eles não têm um caráter moldado por Deus, aí é uma outra situação. Mas se for pais que têm o caráter moldado por Deus, que são submissos a Deus e que seguem os princípios bíblicos, a criança tem que seguir a ordem do pai. E não porque ela vá ganhar alguma coisa. Eu vou lá arrumar minha cama, meu quarto, se eu for ganhar alguma coisa. Não, você vai porque é sua obrigação. Você já tem idade suficiente para você organizar as suas coisas, né? Então eu vejo que Deus trata a gente assim também, né? Você vai não pensando que você vai ganhar alguma coisa em troca, recompensa por você me obedecer. Você vai porque eu enxergo muito além do que você enxerga. E eu tenho um chamado para você. E o chamado do Abrão era o chamado, né? Porque através dele, aquela região de Canaã seria habitada. Então, e é a terra prometida, né? Então, eles habitavam numa terra pagã. A cultura ali em que eles viviam, aquela cultura pagã, onde aquele povo servia a vários deuses. Então eles faziam aquelas estatuetas, quem assistiu a novela mostrou bem isso, né? Eles fabricavam aquelas estatuetas e eles vendiam as estatuetas. E pro chamado que Deus tinha, ele tinha que se afastar daquela cultura, ele tinha que esquecer, não tinha que adorar a deusa Lua e nem outra deusa, ele tinha que focar no Deus que criou os céus e a terra, no único Deus. Porque a essa altura, gente, já tinham se passado anos e anos, lembre, já se misturou tudo ali. Tava tudo misturado, os semitas com os cainitas, com os descendentes de Jafé, tava tudo ali misturado, né? Principalmente lá na parte da Torre de Babel. Aí depois, conforme Deus confundiu as línguas, aí cada um acabou indo para uma região. Mas não foi separado assim, né? Os descendentes de Sem, lembra que eram os descendentes de Sem, que eram aqueles que foram obedientes a Deus? Não estava separado assim, né? Acabou tudo se misturando.
E Deus achou Abrão lá. E a gente às vezes pergunta, né? Mas por que Deus escolheu Abrão? Abrão ali, ele era o mais obediente. Qual característica que ele tinha para Deus escolher ele, né? Eu penso que Abrão, ele não era uma pessoa ali capacitada. Ah, Deus escolheu ele porque ele era capaz de fazer o que Deus tinha para ele. Não, eu creio que ele estava disponível. Muitas das vezes Deus escolhe aquelas pessoas que estão disponíveis, né? E não que estão capacitadas, porque Deus é Deus. Se Deus quiser, ele capacita. Ué, eu posso ter dislexia. Se Deus me der um chamado com o qual eu preciso de inteligência para executar tal tarefa, ele vai me capacitar para aquilo. Basta eu estar disponível. E é assim que Deus trata os seus filhos. Então, ó, a gente agora está no capítulo 12 ainda, né? Versículo 4. Partiu Abrão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abrão já tinha 75 anos quando saiu de Harã. Então lembra, eles estavam em Ur dos Caldeus, foram para Harã, e Deus ali pediu agora para ele seguir aonde ele ia falar. Levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado e os seus servos, comprados em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abrão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época, os cananeus habitavam nessa terra. Lembra dos cananeus? Eles habitavam nessa terra. Abrão obedeceu pela fé e ele teve dificuldade quando chega em Canaã. Por que ele teve dificuldade? Gente, essa parte aqui é uma observação que eu fiz, não é mais versículo da Bíblia. Por quê? Porque vocês lembram lá atrás, quando a gente falou, quando Noé, ele amaldiçoou Canaã, que era filho de Cã, e ele falou que os descendentes de Canaã, eles seriam servos dos descendentes de Sem. Abrão é descendente de Sem. E eles falaram que eles seriam servos. Então, imagina, eles chegam naquela terra de Canaã, ele, né, não chega lá como patrão. Né? Ele não chega lá, né, como patrão, assim como Noé lá tinha abençoado os descendentes de Sem e amaldiçoado os de Cã. O de Canaã, que era filho de Cã, ele não chega lá, né? Então imagina, ele chega numa terra onde já tá toda ocupada e aí ele começa a ter muita dificuldade, porque ele fala, meu Deus, né, tudo bem, eu fui obediente, tô aqui, e ele não foi sozinho, gente, ele tinha servos, né, era uma caravana, não era ele sozinho, todo mundo ali seguindo ele foi obediente a Deus e todo mundo ali junto seguindo ele. Então ele chegou lá, ele já ficou tenso, né? Aí, versículo 7, o Senhor apareceu a Abrão e disse, a sua descendência darei esta terra. Abrão construiu ali um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. Então, naquele momento, né, que ele chegou lá, que ele já estava meio tenso, provavelmente, né, porque ele chegou ali numa região que já estava toda habitada, e ele ficou pensando, né, meu Deus, o que eu vim fazer aqui? Não sei para onde eu vou com todo esse povo que está comigo. E Deus aparece para ele, reaparece para ele, certo? E ali Deus reafirma a promessa com ele. Então, ó, Deus ficou todo esse tempo. Primeiro falou lá com ele e agora apareceu de novo. Deus não ficava falando com ele todo dia, não. E assim é na nossa vida, né? Porque a gente muitas das vezes quer que Deus fique falando passo a passo. Deus não vai falar. A gente segue, vai em frente, que quando Deus quiser, ele vai falar de novo com a gente. E a gente só tem que obedecer. Aí no versículo 8, dali prosseguiu em direção às colinas, a leste de Betel, onde armou o acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. E ele fez isso, gente, numa terra pagã, onde tinha um monte de idólatra, porque essa época, a essa altura, os corações já estavam todos corrompidos de novo. Eles já estavam todos ali adorando a vários deuses. E ali, naquela região, ele montou um altar de adoração a Deus, né? Isso é mais ou menos hoje como a gente faz na igreja, quando, né, a reunião de pessoas na igreja para um culto, ali é isso, é como se você estivesse edificando o altar, tá todo mundo ali para adorar a Deus e para ouvir a palavra, para entender, para aprender sobre a palavra. E, gente, o que acontece? A gente vai ver ao longo, né, de todos os capítulos aqui da história de Abraão, que em vários lugares por onde ele passa, ele sempre edifica um altar.
E por que isso? Porque, na verdade, Deus chamou Abraão para peregrinar por Canaã, né? É peregrino, vai andando, agora vai para lá, vai para o sul, vai para o norte. E Canaã era uma região grande, né? Não era assim, igual a gente pensa, vai daqui até lá numa cidade, já dá o endereço e chega lá na casa. Não é assim, né? Ele foi para Canaã, tinha uma extensão territorial ali grande. E Deus pediu para ele peregrinar, é para andar por ali. E toda vez que ele edificava um altar para Deus, ele estava tomando posse espiritualmente. É como se ele estivesse lá colocando uma bandeirinha, ó. É meu. Deus prometeu, Deus há de cumprir. E já tomou posse espiritualmente. Por onde ele passava, edificava um altar, estava a bandeirinha dele. Abraão passou por aqui. É de Deus, Deus me deu. E ele vai assim, vai na fé. Vai na fé. Então, Abraão tomava posse espiritualmente em cada altar que ele construía, né? E seu chamado era justamente isso, para marcar território. Onde ele ia, edificava um altar, ele marcava território, e espiritualmente aquela terra ali já era dele. E, gente, Abraão, com aquela idade, ele não tinha filhos, né? E aquela terra prometida ali onde ele estava, onde ele acabou de edificar um altar, já tinha dono, porque já tinha gente que habitava ali, né? Então é verdadeiro mesmo ato de fé, por isso que muita gente fala, né, que Abraão era o pai da fé. Exatamente, aí imagine se fosse hoje, se Deus dissesse pra gente, vai indo, vai andando, e você vai profetizando, vai na fé, né? Tem que ter realmente muita fé. Então, ó, Deus nos chama para largar nossa parentela, para sair da zona do conforto, para deixar as coisas do mundo, para obedecer pela fé e para seguirmos para a terra prometida, que é a eternidade. Isso daqui, gente, é uma comparação com o dia de hoje. Hoje, a gente continua porque nesse mundo aqui, todo mundo está peregrinando. Esse mundo é passageiro, né? E a promessa, ela se estendeu a todos nós. Então, a gente está de passagem por esse mundo, peregrinando. A gente tem que obedecer para não se desviar e não ficar aí no meio do caminho. Para quê? Para a gente ir para o novo céu, a nova terra, uma terra onde vai haver justiça. Porque nessa terra aqui a gente só vê injustiça, né? É uma tragédia atrás da outra, é só injustiça, é só corrupção. E na eternidade não, vai ser um governo justo, né? Onde Jesus vai governar. E quem quiser estar lá precisa ser obediente a Deus. Aí Gênesis 12, versículo 9. Depois Abrão partiu e prosseguiu em direção a Neguebe. Houve fome naquela terra e Abrão desceu ao Egito para ali viver algum tempo, pois a fome era rigorosa. Então Abrão ele desce para o Egito sem a direção de Deus. Não foi Deus que pediu para ele descer, né? Ele estava lá com o pessoal dele, percebeu que ali ele estava passando por um momento difícil de fome. Então ele falou, não, agindo de modo carnal, né, agindo pela carne, a gente tá com fome, não tem aqui como a gente ficar aqui, sobreviver aqui, vamos descer. Então eles desceram e foram pro Egito, né? Então ali ele já deu uma falha, né? Ali era uma prova, Deus deixou ali aquele momento para ver qual seria as decisões dele, ali ele foi reprovado, né? E ele abandonou ali o lugar da bênção e desceu pro Egito, porque ele agiu carnalmente. Quando estava chegando ao Egito, disse Sarai sua mulher, bem sei que você é bonita. Quando os egípcios a viram, dirão, esta é a mulher dele, e me matarão, mas deixarão você viva. Diga que é minha irmã, para que me tratem bem por amor a você, e minha vida seja poupada por sua causa. Então, ele já desobedeceu a Deus e foi para o Egito. Chegando lá no Egito, ele viu que haveria essa possibilidade. Como a Sarai era uma mulher bonita, era esposa dele, ele combinou com ela, ó, chegando lá, é melhor você dizer que é minha irmã. Porque se você disser que é minha irmã, né, eles vão querer me matar para ficar com você. E aí, na verdade, eles eram meio-irmãos, né? Porque eram filhos do mesmo pai. Mas ali não tem nada a ver com irmãos, porque eles eram casados, eles eram uma só carne. Quando Deus deu ali a promessa para Abrão, já estava junto com Sarai. Eles eram uma só carne, a promessa era dos dois. Então ali já começaram a fazer coisa errada. Então, versículo 14. Quando Abrão chegou ao Egito, viram os egípcios que Sarai era uma mulher muito bonita. Vendo-a, os homens da corte do faraó a elogiaram diante do faraó, e ela foi levada ao seu palácio.
Ele tratou bem Abrão por causa dela. E Abrão recebeu ovelhas e bois, jumentos e jumentas, servos e servas e camelos. Abrão alterou a rota sem permissão de Deus. Aí acabou os versículos da Bíblia, aqui é a minha observação. Abrão alterou a rota sem a permissão de Deus e depois ainda ele temeu pela sua própria morte e entregou a própria esposa para o faraó. Né? É melhor entregar ela do que eu morrer, porque Deus tem uma promessa e eu não posso morrer. Mas ele desobedeceu e ali ele esqueceu que ele e Sarai são uma só. Ele entregou metade dele ali pro faraó. Então a fé não foi ali suficiente para crer na promessa, porque se realmente a fé dele ali tivesse fortalecida, ele não iria, né? Tudo bem que ele já desobedeceu descendo, desobedeceu não, né? Ele agiu pela carne, desceu pro Egito. Mas chegando lá, se a fé dele tivesse fortalecida, ele ia segurar a Sarai e falar, não, se acontecer alguma coisa, Deus vai intervir, né? E não vai deixar me matar, porque tem uma promessa para mim, então não tem como eu morrer. Então, o que eu escrevi aqui? Abrão e Sarai eram casados, né? Isso, portanto, eles eram uma só carne. É isso que eu já falei. Mas o Senhor puniu o faraó e sua corte com graves doenças por causa de Sarai, mulher de Abrão. Por isso o faraó mandou chamar Abrão e disse, o que você fez comigo? Por que não me falou que ela era sua mulher? Por que disse que ela era sua irmã? Foi por isso que eu a tomei para ser minha mulher. Aí está sua mulher, tome-a e vá. A seguir o faraó deu ordens para que providenciassem o necessário para Abrão partir, com sua mulher e com tudo o que possuía. Então, o que aconteceu aqui? O faraó percebeu, né? Porque Deus ali interviu. Aí ele percebeu e falou para Abrão, mas por que você mentiu? Né? E o Abrão ali mais ou menos explicou, né? E o faraó falou, tá bom, pega sua mulher de volta e sai daqui. Porque se Deus tem uma promessa para você e eu tô atrapalhando, Deus vai começar a me amaldiçoar. Né? Então vaza, pega a Sarai e pode ir em paz, e ainda deu para ele ainda outras riquezas. Aí em Gênesis 13, versículo 1, saiu pois Abrão do Egito e foi para o Neguebe, com sua mulher e com tudo que possuía, e Ló foi com ele. Abrão tinha enriquecido muito, tanto em gado como em prata e ouro, naquela época já tinha prata e ouro. Versículo 5, Ló, que acompanhava Abrão, também possuía rebanhos e tendas. Aqui eu coloquei um parênteses. Lembra que lá no começo Deus disse para Abrão que todas as pessoas que abençoasse Abrão também seriam abençoadas, né? E o que acontece? Abrão, ele foi tão abençoado por Deus que as pessoas que estavam com ele, que andavam com ele, aquela bênção transbordava tanto que as pessoas também eram abençoadas, né? Porque Ló aqui era o sobrinho. Primeiro que lá no início Deus já tinha dito para ele largar a parentela, mas como o pai de Ló tinha morrido, eu creio que Abrão tinha ali um certo afeto pelo seu sobrinho, né? E como ele também não tinha filhos e já estava com mais de 70 anos, naquela época, e não tinha filhos, eu creio que ele falou, não, eu vou levar Ló, eu tenho afinidade com ele, né, ele é meu sobrinho, o pai dele morreu, então eu vou levar ele comigo, e Ló foi, mas ali já estava desobedecendo, porque Ló já fazia parte da parentela, dos parentes dele, mas mesmo assim ele levou, né, e Ló, como Abrão era abençoado e Ló estava ali na sombra do tio, ele também foi abençoado. Versículo 6, e não podiam morar os dois juntos na mesma região, porque possuíam tantos bens que a terra não podiam sustentá-los. Então Abrão disse a Ló, não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus, afinal somos irmãos. Aí está a terra inteira diante de você, vamos nos separar. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se você for para a direita, irei para a esquerda. Ali, Abrão chamou Ló e falou para ele, não tem mais como a gente ficar junto, né? Porque, gente, era já uma galera, era muita gente que estava ali junto com eles, e eles tinham animais, eles precisavam de território para os animais pastarem, precisavam de água, então todo mundo ali junto não dava mais, e estava tendo confusão entre os pastores de Ló e Abrão. Então Abrão falou ali, vamos se separar, e deixou Ló escolher o lugar. Creio eu que Abrão até deixou Ló escolher o lugar, porque ele lembrou lá do Egito. Ele falou, bom, como Deus tem uma promessa, e ali, né, Deus enviou ali, amaldiçoou ali o faraó, porque ele estava com Sarai, então eu vou deixar Ló escolher,
Porque com certeza, como Deus deu uma promessa, independente de onde Ló escolher, se aquela terra onde ele for minha, Deus vai dar um jeito e eu vou para lá. Então ali a fé dele estava recarregada, né? Que ele ainda estava lembrando lá das mãos de Deus no Egito. Então ele falou, deixa Ló escolher, não tem problema. E creio eu também porque ele tinha um afeto por Ló, né? Era o sobrinho dele que ele carregou lá desde o começo, ele tinha um afeto. Então ele falou, tudo bem, Ló, você pode escolher. Aonde você escolher a direita, eu vou para a esquerda e vice-versa. Aí versículo 10, a gente está no capítulo 13. Olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado até Zoar, era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isto se deu antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste. Assim os dois se separaram. Abrão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Sodoma, gente, comparada ali onde eles estavam, era uma cidade mais próspera materialmente. Então o Ló olhou, viu lá todo aquele pasto verdejante, né? Viu ali que era como o jardim do Senhor, e aí como a terra do Egito, ele falou, então eu quero ali aquele lugar que é melhor, já que eu posso escolher, eu quero ir para lá. E Abraão falou, tudo bem, então vá. Só que ali, não, o povo dali era um povo pagão, né? Eles não criam ali em Deus, o Deus criador do céu e da terra, né? Gente, aqui me lembrou uma questão. Esse final de semana, tava a minha sobrinha Elô aqui em casa, tava a Elô e a Yasmin, minha filha, né? E aí elas estavam conversando comigo sobre os deuses. Elas falaram assim, mãe, a minha filha falou junto com a minha sobrinha. Elas falaram assim, mas como que a gente sabe que a gente tá servindo ao Deus certo? Porque existem tantas religiões, cada um conta o seu ponto de vista, né? Cada um defende a sua religião, conta o seu ponto de vista. Existem também outros deuses, né? E tem o Buda, elas começaram a citar um monte de coisa. Elas falaram, mas eu conheço minha amiga de tal, que segue a tal Deus e tal. Como que eu sei que... E se eu também estiver fazendo errado? Estiver seguindo o Deus errado, né? Quem é que tá certo? Aí eu falei pra elas, chega, não confunda a cabeça de vocês. Eu falei, preste atenção. Quem é que foi o Deus lá do começo que criou o céu e a terra? Quem foi? Não foi Deus? O nosso Deus? Então pronto, não tem Deus mais poderoso que esse, porque se ele que começou lá do início, que criou o céu e da terra, como que qualquer outro Deus que veio depois pode ser mais poderoso do que ele? Não tenha dúvida, é o Deus que fez os céus e a terra, não confundam, porque se a gente se permitir que, né, as outras religiões ou que a conversa do mundo entre na nossa mente, você vai acabar se confundindo, entende? Então não pode deixar dúvida entrar. Lembra lá do capacete da salvação que eu disse? Por que chama capacete da salvação? É salvação por quê? A gente está de passagem por essa terra. Se você quiser salvo e quiser ir para a vida eterna, você tem que usar esse capacete, porque senão você vai viver atormentado pelos dardos inflamados, pela seta do inimigo, e você vai ficar perdido, entendeu? Pensando, vidas, céus, quem eu sigo, quem que é verdade, quem que não é. A gente tem que firmar na palavra. A palavra é Jesus, ele é o único, né, que vai levar a gente até Deus. Ele que é o intermediador até Deus. Deixa eu só aceitar aqui, pessoa, aceitei. Então, aí aqui eu coloquei uma observação, A fé de Abraão foi recarregada lá no Egito quando Deus fez o faraó poupar a Sarai. Creio que foi um dos motivos que ele deixou Ló escolher, né? Foi isso que eu acabei de falar. Eu escrevi aqui para depois não esquecer. A gente agora vai no versículo 13. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló separou-se dele. Então, olha só, Ló se separou de Abrão, né? E aí que Deus de novo falou com ele. De onde você está, olhe para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. Versículo 15. Toda a terra que você está vendo darei a você e a sua descendência para sempre. Parece que Deus ali estava mais ou menos reafirmando a promessa depois que Abraão, né, se afastou de Ló, porque ele fazia parte dos parentes, né? E às vezes para acessar realmente ali a promessa que Deus deu pra gente, a gente tem que se concentrar e tem que obedecer,
né? E por mais ali que ele tivesse uma certa afinidade com Ló, se Deus disse, é porque Deus enxerga além do que a gente enxerga. Com certeza Ló em algum momento ia acabar atrapalhando ele e influenciar numa decisão dele. Então por isso que Deus pediu que ele se afastasse, para que ele não tivesse nenhuma influência, né? Para que ele não tivesse nenhuma ali uma recordação, né, lá do passado dele, dos parentes dele, para que ele tivesse com a mente limpa ali, né? Certo de que ele deveria exclusivamente ouvir e obedecer somente a Deus, para que ele não se confundisse. Agora a gente já está no capítulo 13, versículo 16. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Aqui era Deus dando um up para ele, né? Reanimando ele. Continua, fica firme. A sua descendência vai ser tão numerosa como o pó da terra. Porque aquela altura de campeonato, né? Já tinha se passado alguns anos. E a Sarai era estéril, ainda não tinha filhos, né? E como ele ficava pensando, como que a minha descendência será tão numerosa desse jeito, sendo que, né, até hoje a gente não teve filhos. Aí versículo 17, percorra essa terra de alto para baixo, de um lado para o outro, porque eu a darei a você. 18, então Abrão mudou seu acampamento e passou a viver próximo aos carvalhos de Manre, em Hebron, onde construiu um altar dedicado ao Senhor. Novamente ali ele marcou território espiritualmente, certo? Novamente ali, um novo altar para o Senhor. Depois, gente, eu vou mostrar um mapinha que vai dar para visualizar. Aqui, ó, um mapinha. Então, ó, aqui mostra, né, ó, aqui ali onde ele estava em Hebron, né, e toda a região de Canaã, onde era para ele descer, ó. Aqui é como eu falei que ele desceu para o Egito, né, ele desceu para o Egito. E aí Deus falou para ele ficar ali andando e marcando território em toda a região de Canaã. Agora a gente já vai pro capítulo 14. Os primeiros versículos eu resumi aí nessa frase, que vai dar pra gente entender. Aconteceu uma guerra naquela região onde Ló e sua família estavam. Lembra que agora eles estão separados, né? Ló e sua família foram lá para onde ele escolheu. Então, ali naquela região onde Ló e a família dele estavam, aconteceu uma guerra. Ele foi apanhado no meio da guerra, perdeu seus bens e foi levado como refém escravos. Ele e toda a turma dele, que também eles eram numerosos. Tá? Não é um pessoal com poucas pessoas, não, é muita gente. No entanto, os dois tiveram que se separar porque não cabia mais todo mundo junto. Versículo 11. Os vencedores saquearam todos os bens de Sodoma e Gomorra e todo o mantimento e partiram. Levaram também Ló, sobrinho de Abrão, e os bens que ele possuía, visto que morava em Sodoma. Mas alguém que tinha escapado veio e relatou tudo a Abrão. O hebreu, Abrão vivia próximo aos carvalhos de Manre e o amorreu, irmão de Escol e Aner, aliados de Abrão. Então, Abrão vivia próximo aos carvalhos de Manre, o amorreu, irmão de Escol e de Aner, aliados de Abrão. Então, esses três eram aliados, amigos de Abrão. Versículo 14. Quando Abrão ouviu que seu parente fora levado prisioneiro, mandou convocar os 318 homens treinados. Então, olha a turma dele. Ele tinha 318 homens treinados, nascidos em sua casa, e saiu em perseguição aos inimigos até Dan. Então, ele ouviu falar o que estava acontecendo com Ló, né? Juntou ali o pessoal, os homens deles treinados, e saiu em perseguição aos inimigos até Dan. Versículo 15, atacou-os durante a noite em grupos e assim os derrotou, perseguindo-os até Obá, ao norte de Damasco. 16, recuperou todos os bens e trouxe de volta seu parente Ló, com tudo que possuía juntamente com as mulheres e o restante dos prisioneiros. Lembra? Deus tinha dito, deixa sua parentela, você quis levar sua parentela, vai arrumar dor de cabeça, porque Ló vai trazer dor de cabeça. Mas ele não podia deixar quieto, ele tinha que fazer alguma coisa, e ele fez, ele foi lá e venceu. E ajudou o Ló, certo? Vamos lá agora para uma parte que também é importante. Versículo 17. Voltando a Abrão da vitória sobre Kedor Laomer e sobre os reis que a ele se haviam aliado, o rei de Sodoma foi ao seu encontro no vale de Savé, isto é, no vale do rei. Então, Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe o pão e vinho. Então, gente, aqui, Melquisedeque, né, ele apareceu aqui, primeira vez, aparece o nome dele aqui, ele apareceu lá, né? O nome dele significa rei de justiça. E aqui já mostra que ele também tinha conhecimento sobre o mesmo Deus de Abraão, era o Deus Altíssimo, El Elyon,
Era o mesmo Deus de Abraão, né? Versículo 19. E abençoou Abrão, dizendo: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e a terra. Eles serviam, adoravam o mesmo Deus, o Deus Criador dos céus e da terra. Versículo 20. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os seus inimigos em suas mãos. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Aqui, gente, ele está reconhecendo que não foi pela força do braço, né, dos 300 e poucos homens de Abraão que vieram armados. Não foi. Foi por Deus. Deus que capacitou eles e por isso que eles venceram a guerra, porque Deus estava com eles. Assim como a gente vai ver durante vários capítulos da Bíblia, que Deus estava com eles foram e venceram. Não porque eram mais fortes ou porque era a maioria, porque Deus estava com eles. E aqui fala, e Abrão lhe deu o dízimo de tudo, né? Então Abrão ali, ele viu, né, quem era ali o Melquisedeque, né? Ele viu que ele também servia ao mesmo Deus, né? E ali com certeza ele quis retribuir aquilo, né? E ele deu um dízimo de tudo para ele, né? Pro rei pro rei daquela cidade ali, e que o nome dele dizia Rei de Justiça, que serviu o mesmo Deus que ele. No 21, o rei de Sodoma disse a Abrão: dê-me as pessoas e pode ficar com os bens. Então ali para cima estava falando do rei de justiça, certo? Que ele é aquele rei bom que serviu o mesmo Deus de Abrão. E embaixo já está falando do rei de Sodoma, que era um rei pagão, tá? Que não servia a Deus, que fazia muitas coisas erradas. E o rei de Sodoma começou a ver, né, que Abrão tinha até dado um dízimo para o outro rei, então ele pensou, o Abrão foi lá e venceu a guerra. Ele venceu. Então, quando se vence uma guerra, eles têm direito a tudo que tinha ali e a todos. Todas aquelas pessoas ficam cativos a ele, a quem ganhou a guerra, né? Passam a servir, eles passam a ser servos. E tudo ali que tivesse seria dele, de quem ganhou a guerra. Mas daí o rei de Sodoma, né, falou: não, o Abraão é bonzinho, deu até um dízimo lá pro outro rei, então eu vou lá falar para ele, ó, dê-me as pessoas e pode ficar com o resto, eu só quero o meu pessoal, né? Você pode ficar com o resto. Aí Abraão olhou para ele e respondeu: de mãos levantadas ao Senhor, Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, juro que não aceitarei nada do que lhe pertence, nem mesmo um cordão ou uma correia de sandália, para que você jamais venha dizer: eu enriqueci Abraão. Nada aceitarei, a não ser o que os meus servos comeram e a porção pertencente a Aner, Escol e Manré, que foram os aliados dele, né? Então ele falou: a não ser o que o meu pessoal aqui comeu, né? Que está aqui na sua terra, tudo que comemos aqui, tudo bem, isso pertence a nós, a gente precisa se alimentar, e também a porção dos meus aliados, porque eles vieram comigo, nós juntos ganhamos a guerra, a porção deles é de direito deles. Agora, para mim, eu não quero nada, você pode ficar, para você depois não ficar falando que foi graças a você que eu enriqueci, porque não foi graças a você, foi graças ao meu Deus. Ali ele queria deixar claro isso, não foi graças a você, foi graças ao meu Deus. Tudo que eu tenho conquistado e prosperado é graças a Deus, porque ele está comigo e está me abençoando, entendeu? E ele não quis ali fazer acordo, nem aceitar nada daquele Deus que era pagão. Desculpa, daquele Deus não, daquele rei que era pagão, né? Então ele não era igual o rei lá de cima que foi citado, ele já era diferente e já estava ali observando, achando que Abrão era bonzinho e foi lá dizer, porque por direito, se Abrão quisesse, ele não tinha que dar nada pro rei de Sodoma, nada, porque ele venceu a guerra, ele poderia pegar todos e pegar todo mundo e fazer de servo, mas ali ele falou: você pode ficar com seus servos e com tudo que tem aqui, porque eu não quero nada que é seu, nada. É como se tudo que tivesse ali fosse contaminado, porque não era abençoado por Deus, eles serviam a vários deuses, né? Eles tinham o caráter distorcido, eles tinham tudo ali distorcido. Então Abrão deixou bem claro que não queria nada, que não precisava daquilo para enriquecer, porque ele tinha o Deus, o Criador dos céus e da terra, que ele obedecia, ele tinha uma promessa, ele tinha um chamado, ele não precisava de ajuda de ninguém, né, que não servisse ao mesmo Deus que ele. Gente, aí vamos terminar aqui no capítulo 14, e aí no próximo a gente começa a partir do 15. Eu comecei a falar mais rápido por causa do tempo, ó, só faltam 7 minutos, mas eu acho que eu não me esqueci de nada.
Eu acho que as partes principais eu fui falando, né? Bastante parte eu coloquei aqui pra gente lendo, mesmo pra vocês ir lendo e acompanhando, pra gente criar mesmo esse hábito da leitura, né? E não só trazer um resumo, porque só um resumo você acha na internet. Isso daqui é um estudo bíblico mesmo, com o intuito da gente ler e entender. A gente vai lendo e vai abrindo a nossa mente, é como se a gente estivesse visualizando a história, né? Os personagens. Então a gente vai continuar mais ou menos nessa linha, assim, né? De ler e explicando. Agora, como tem ainda 6 minutinhos, deixa eu só falar uma coisa aqui que eu lembrei. Essa parte, assim, de deixar, né, os parentes e a terra e obedecer a Deus, eu lembro muito da minha vida e da minha família, né? Porque logo no início do meu casamento, pro meu marido poder crescer de cargo na empresa onde ele trabalha, a gente teve que deixar a parentela, né? A gente saiu da nossa zona de conforto, a gente saiu de uma região onde a gente havia crescido e conhecia muita gente. A gente teve que sair, né? E para ir para uma outra cidade desconhecida para ele iniciar, né? O processo de crescimento profissional. E aí eu lembro que na época, eu até falei com a minha mãe, né? Eu conversei com a minha mãe e perguntei para ela o que ela achava, né? E na época ela falou para mim, você tem que seguir o seu marido. Mas eu falei para ela, mas eu acho que é justo, porque eu também tenho minha profissão, eu tenho meu trabalho, eu vou ter que largar tudo para poder seguir ele. E ela me falou, você tem, porque na verdade não é seguir ele, vocês dois são um só. Né? E se vai haver crescimento profissional para ele, se ele vai prosperar, você vai junto, porque vocês são um só. Onde um prospera, os dois prosperam, né? E eu fiquei com aquilo na cabeça, eu falei, então tá, minha mãe falou, você tem que obedecer, vá. Então eu fui e obedeci. E quando a gente obedece, faz o que é certo, Deus abençoa. Porque daí eu fiquei preocupada, eu falei, mas eu vou chegar numa nova cidade, né? Eu não sei se eu vou arrumar trabalho. E eu mal cheguei, o trabalho veio até mim, bateu na minha porta, literalmente. Eu não precisei nem procurar. Então Deus não me deixou faltar nada, né? E lá a gente ficou um período, foi até a cidade onde eu conheci a Caris, onde eu fui apresentada a Cristo. E foi lá que eu me batizei, foi lá que eu me converti, para você ver como que Deus tem um propósito, né? Basta a gente obedecer. E assim como eu, tem outras amigas também que tem a mesma história, né? A Rô, a Van, a gente sai da parentela, a gente sai da nossa zona de conforto para seguir ali o nosso marido, né? Porque se os dois são um só, os dois vão prosperar e vão crescer junto, né? E às vezes no momento a gente não entende, a gente acha injusto, mas não é justo, né? E a minha vida, eu vou ter que deixar de lado? Vai, porque os dois são uma só carne, obedece a Deus, segue firme, não precisa nem ver para onde depois, pra onde vocês vão. Porque a profissão dos nossos maridos aqui, né, do meu marido, da Rô e da Van, que também está aqui, é exatamente isso. A empresa manda e a gente vai. A gente vai e Deus cuida. É mais ou menos como Abraão, né? Vai e a gente não sabe de nada. Não sabe direito como que é, depois para onde que vai, o que vai acontecer, e a gente vai. E quando você está apegado a Deus, a gente se lembra disso, né? É apegado e obedecer pela fé, porque Deus, ele enxerga muito além do que a gente, né? E hoje, eu juro para vocês que eu tenho uma certa dificuldade em escolher. Eu não gosto de escolher. Quando eu tenho que tomar uma escolha, eu prefiro não escolher. Eu falo, não, deixa que Deus escolhe. Eu não gosto. Qualquer decisão que eu tenho que tomar, eu fico meio assim, eu falo, sabe, eu não gosto de tomar uma decisão, porque eu sei que eu sou falha, que eu vou agir pela carne, que a minha decisão pode ser errada, então eu sempre prefiro que Deus tome a decisão por mim, porque daí eu sei que vai dar certo. Legal, né? Tem mais alguém aqui que também teve que deixar a parentela? 2 minutinhos ainda dá pra gente conversar. Alguém que eu não falei? Lili! A Lili também, gente, a Lili, verdade. Solteira, com a cara e com a coragem pra vida profissional, foi trabalhar no navio. Vencer lá os desafios, que não é fácil. Com certeza não é fácil. Ralar muito. Mas, gente, vale a pena, né, o crescimento. E se você tiver com Deus, então, você vai muito além, porque Ele enxerga muito além do que a gente. Né? Para voar precisa do quê? De 2 asas, assim como um avião decola. É oração e palavra. Se tiver os dois juntos, vocês não vão cair. Fica firme com as 2 asas. Tá bom, gente. Muito obrigada pela presença de todas. Um beijo, bom descanso e até a próxima quinta-feira. Tá bom? Um beijo, gente. Deus abençoe todas vocês. Muito obrigada.